sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. O Ministério da Educação oferece 400 mil bolsas para a primeira edição do ProUni deste ano. 304 mil são bolsas integrais e o restante oferece desconto de 50% na mensalidade. Segundo o MEC, a atual edição é a que apresenta a maior oferta de bolsas desde o início do programa em 2005. A consulta pode ser feita pelos interessados por meio do portal Acesso Único de Acesso ao Ensino Superior. O site detalha as vagas por curso, turno, instituição e local. O futuro secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Mário Sarrubo, afirmou ao Jornal da CBN que é entusiasta das saidinhas temporárias de presos no período de fim de ano. Ele disse que a iniciativa colabora com a ressocialização. Na avaliação de Sarrubo, no entanto, é preciso haver mais cuidado no momento de conceder o benefício. Ele também afirmou que é favorável ao uso de câmeras no uniforme de policiais. De acordo com ele, a prática aumenta a eficiência dos agentes, reduz a letalidade policial de forma significativa, preserva a vida dos próprios agentes e pode ajudar a comprovar a inocência de pessoas que são acusadas injustamente. No horário de Brasília, 2h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 234, FM 102,3 MHz, Belém, Pará. E na internet, cbnamazônia.com, uma emissora do grupo Rede Amazônica. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Está ouvindo este som? É um bumbo, mas muita gente escuta um coração. Com as fake news é igual. Você ouve uma coisa que nem sempre pode ser verdade. Conte com o jornalismo para saber o que é fato ou fake. Fato sim, fake não. Uma campanha TV Globo, Globo News, G1, O Globo, Extra, Valor e CBN. As descobertas científicas ao redor do mundo, as mais novas pesquisas na área da saúde e o combate à desinformação. A Hora da Ciência. A microbiologista Natália Pasternak tira dúvidas dos ouvintes e destaca a importância das fontes confiáveis de informação. Às terças, dentro do Jornal da CBN e às quintas no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Você está na CBN Amazônia Belém, 102,3 FM. A rádio que toca notícia. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Audiência Pública. Apresentação: Israel Pegado.
2h07. Muito boa tarde para você que é nosso ouvinte aqui da rádio CBN Amazônia, 102,3 FM, a rádio que toca notícia, na região metropolitana de Belém, na região do Marajó, na região do Salgado, a zona Bragantina do estado também, a região nordeste do Pará, acompanhando mais uma audiência pública aqui na rádio CBN Amazônia, neste dia 19 de janeiro de 2024, uma sexta-feira. No programa de hoje, vamos trazer como tema para debate, para reflexão da sociedade, o assédio moral no ambiente de trabalho. Os últimos dados disponíveis sobre assédio moral do Ministério Público do Trabalho indicam que os casos de assédio moral aumentaram 90%, indo de 4.045 casos nos 7 primeiros meses de 2022 para 7.627 casos no período análogo de 2023. Ou seja, nesse período de 7 meses, tivemos um aumento aí de 90%. Como identificar, prevenir e agir contra o assédio moral no trabalho? Estas e outras questões vamos debater a partir de agora aqui no Audiência Pública, que traz como tema assédio moral no ambiente de trabalho. Você é nosso ouvinte, você é nosso convidado, você sempre pode participar conosco, mandando a sua mensagem, as suas perguntas, as suas dúvidas, alguma opinião, alguma reflexão, através do nosso número de WhatsApp. 91, que é o DDD de Belém, 988140073, e também pode acompanhar a transmissão ao vivo pela internet, em nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia. O Audiência Pública já começou. CBN Audiência Pública. Vamos conhecer então os nossos especialistas, os nossos convidados. Teremos 2 convidados e uma convidada participando desse Audiência Pública aqui na CBN Amazônia. O Diego Moraes, que é advogado trabalhista, já esteve conosco em outras audiências públicas. Diego, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Obrigado, Israel. Boa tarde. Sempre é muito bom estar aqui com vocês para estar contribuindo um pouco. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer também e apresentar a vocês o Júnior Lopes, ele que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Pará. Júnior já esteve conosco aqui na CBN também em outros momentos. Júnior, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Alegria minha de poder estar aqui. Uma boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. É uma alegria grande, sempre representando a BRH Pará, Associação Brasileira de Recursos Humanos, trazendo mais conteúdo, novidades, eventos e discussões importantes como as que a gente vai ter hoje aqui. Muito obrigado, Júnior. Agradecer também a Karina Coelho, que é psicóloga e neuropsicóloga, também já esteve conosco em outros momentos na CBN Amazônia. Karina, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Karina, você me escuta? Tivemos um problema com a Karina, que está participando remotamente. Mas a gente começa já o nosso bate-papo por aqui. Já a nossa equipe de produção estabelece o contato com a Karina Coelho. Queria começar com o Diego, né, Diego? Explicando para a gente, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, conceituando o que é o assédio moral, Diego. Novamente, boa tarde, né, Israel? O assédio moral, né, ele é um dos tipos tipificados dentro do direito, no qual consiste em qualquer tipo de tratativa que desrespeitosa, aí vamos desde um assédio por exigência de, por exemplo, o cumprimento de metas, ou até mesmo por conta de condutas desse funcionário dentro da empresa. Então, qualquer tipo de medida que extrapole o mínimo razoável, o limite de liberdade pessoal do ser humano, certo? Claro que o assédio moral ele tem subclassificações, e aí a gente conhece, por exemplo, o assédio sexual, que pode ocorrer dentro do ambiente de trabalho. Geralmente, o assédio moral, principalmente, ele é muito ligado a cobranças excessivas. Então, cobranças excessivas elas também podem ser consideradas como um assédio moral. Mas, como eu falei, basicamente, quando elas fogem desse limite pessoal nas relações humanas e principalmente nas relações de trabalho. Perfeito. Agora, Júnior, em um ambiente corporativo, né, como discutir, como conversar, dialogar e enfrentar o assédio moral? Esse comportamento abusivo, que é o assédio moral, né, que pode ser pontual ou recorrente,
né, que aí a gente pode considerar como sendo uma humilhação, cobranças excessivas, isolamento de um colaborador, tratamento de forma distinta das relações com outros. Isso não pode ser aceitado e tolerado dentro do mundo corporativo, né? E isso gera um conjunto de impactos para a organização que todo gestor, o dono de um empreendimento, precisa estar muito atento. Isso pode impactar as vendas por causa desse tipo de comportamento. Se é uma empresa de capital aberto, isso depõe contra a imagem da empresa. Então, é fundamental que a empresa crie políticas, e aí vão ser subdivididas por várias outras ações essas políticas, que orientam não só os colaboradores, mas as lideranças, para que elas possam tomar decisões efetivas e saibam lidar com as possíveis situações decorrentes que a gente vai conseguir enquadrar dentro da questão do assédio moral ou sexual. E com o dado que você trouxe, isso é importantíssimo a gente fazer reflexões profundas, que situações que outrora eram consideradas até toleráveis, né? Com a mudança da sociedade, com a mudança do mundo, hoje não se aceita mais. Então é fundamental que as pessoas na sociedade, e as empresas são um recorte da sociedade como um todo, a gente traz ali um pedaço do que acontece para a sociedade para dentro da empresa. Então é necessário que também essa reflexão e essa mudança de mundo esteja presente nas relações humanas que acontecem no ambiente corporativo. Tá? Karina, como trabalhar em um ambiente carregado de assédio moral, com presença de assédio moral, pode afetar a saúde mental do trabalhador, hein, Karina? Boa tarde, equipe CBN, aos meus colegas de bancada. É um dado muito relevante, tem sido porque era algo que não era percebido. As nossas relações de trabalho, elas eram muito intolerantes, principalmente nos momentos de gestão de crise. Então, sempre aquela pessoa com cargo menor do que estava, sempre era a pessoa mais assediada, mas hoje a gente vê de maneira geral, com a conscientização das pessoas em que existe todo um novo olhar sobre como deve ser essa relação tem que ser algo muito organizado, já começa que você tem que perceber que o seu trabalho, ele não pode ser algo que não te dê prazer, não pode ser algo que não te traga benefícios, né? Não pode ser algo que você, ao estar nesse ambiente de trabalho, você não se sinta acolhido, não se sinta respeitado. Então, assim, você mesmo começa a perceber que o seu lugar já não é aquele de acordo com da forma como estão gerindo todas essas relações, né? Não só a produtividade em si, mas a forma como a sua presença, né, pode ser colocada. Existe, claro, limites. Toda empresa ela tem a sua personalidade, né? Existem empresas mais tradicionais e empresas mais livres, né? Mas existem regras, e a regra da boa educação de um com o outro, ela tem que começar a persistir. Mas a gente percebe muito mais essa intolerância nos momentos de gestão de crise, em que a liderança, principalmente, ela não consegue ter uma regulação de comportamento, e aí ela começa a se perder na forma de como repercutir essa crise e de como resolver. 2h16, a gente faz o primeiro intervalo, a primeira pausa aqui do nosso Audiência Pública, hoje falando a respeito de assédio moral, e daqui a pouco nós voltamos. CBN Audiência Pública. Quer sair da faculdade já com anos de experiência? Vem pra Estácio. E agora é hora de experimentar, hein? Ela preparou uma condição tão incrível que se eu te contar, você nem acredita. Por isso que eu pedi ajuda aqui de alguém com uma voz assim, mais séria, sabe? Estácio agora é preço fixo em mais de 160 cursos. Não falei? Tá imperdível! Agora vem viver essa experiência comigo.
Faz seu brilho, faz Estácio. Uma análise dos principais fatos do dia a dia, os bastidores da política e da economia, informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva a Voz! De segunda a sexta, a jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário, sempre dentro do CBN Brasil e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um olhar diferenciado sobre o impacto das notícias em nossa rotina, sempre com leveza e bom humor, trazendo a filosofia para o nosso dia a dia. No meio do caminho, com o professor Mário Sérgio Cortella, sempre no Jornal da CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Audiência Pública. 2 horas e 20 minutos de volta com a audiência pública. Hoje estamos falando de assédio moral no ambiente de trabalho. Agora, Diego, quais são as implicações legais, né, diante do momento que fica constatado, aí configurado um assédio moral, um caso de assédio moral? Certo. Primeiramente, tá, eu queria até complementar algo que foi trazido pela Karine, né? Karina, que nos acompanha. Hoje o assédio moral muito diferente do que já foi um outro dia. Ele não caracteriza unicamente com relações hierárquicas, certo? Então não necessariamente precisa ser o seu superior imediato para estar tendo condutas abusivas ali com os funcionários. Muitas vezes funcionários iguais acabam tendo esse tipo de conduta. Esse é o primeiro ponto a ser trazido. E aí a segunda discussão, que já respondendo a sua pergunta sobre as implicações, obviamente a gente tem as implicações da esfera administrativa, e aí a gente está falando exatamente de fiscalizações do próprio Ministério Público do Trabalho, quando ocorrer denúncias, dependendo, é claro, do ambiente, se for do âmbito de atuação, mas principalmente no próprio a exposição de empresas na esfera de demandas trabalhistas. Claro que hoje um funcionário que se sente lesado, ele deve e precisa buscar os seus direitos. Quando ele perceber esse constrangimento, né, esse constrangimento ilegal, esse constrangimento ali, que não, ele, de forma alguma ele pode ser aceito, então ele deve e precisa buscar os seus direitos. Claro, tentando formar ali provas para fazer. A gente sabe que, e aí enquanto advogado, a gente sabe que a fazer a prova do dano moral, ela é bem mais difícil, né? Mas esse funcionário ele precisa sempre estar buscando métodos de conseguir se resguardar para eventuais
busca dos seus direitos. E a empresa, por sua vez, ela cada vez mais precisa adotar medidas que viabilizem conter esses problemas. Sim. E aí, montando equipes multidisciplinares, exatamente para fazer essa contenção, criando canais de comunicação desse empregado para resguardar, para a gente fazer para resguardar a empresa e esse funcionário, não na parte, para não chegar ao ponto de ter uma demanda judicial para que ele tenha o seu direito ali coberto, mas para que a empresa trabalhe de uma forma preventiva, como eu falei, com uma equipe multidisciplinar, com canais de comunicação, muitas vezes até sigilosos, para facilitar esse funcionário comunicar essa dificuldade que ele está tendo ali dentro da empresa, né? Uhum. Ainda nessa linha, Júnior, que o Diego nos traz, né, de se criar mecanismos, instrumentos, ferramentas corporativas para, de certa maneira, prevenir essas situações e também proteger esse trabalhador, como é que o setor de recursos humanos, né, pode apoiar esse tipo de situação ou apoiar o trabalhador para enfrentar, né, esse tipo de realidade? Perfeito, ótima a pergunta, e até no viés que veio aí do olhar do direito, né? Porque antes de chegar num passivo trabalhista, é fundamental que a empresa pense em mitigar os possíveis prejuízos que isso pode vir trazer, não financeiro, pecuniário ou judiciário, mas ao clima organizacional da empresa, ao contribuir, evitar com que isso prejudique a cultura organizacional da empresa. Existem vários mecanismos que possam ser feitos. Uma das áreas que fica responsável por esse tipo de trabalho é a área de gestão de pessoas. Hoje, eu estava até ainda há pouco perguntando para o nosso amigo aqui, existe alguma legislação, porque saiu uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, que hoje há necessidade de tratamento e a criação de ações de combate ao assédio moral pela CIPA. Tá? E aí envolve não só a comissão, mas também os recursos humanos e a área de comunicação. Na área de recursos humanos, são várias ações que possam ser implementadas. A construção, por exemplo, de um código de conduta, que quando o colaborador chega, ou quando você tem dúvidas, ele chega naquele manual e ele vai olhar o que pode e o que não pode ser feito. A realização de campanhas periódicas, né, de esclarecimento, e aí que alcance todos os níveis dentro da organização, de combate ao assédio moral e o sexual, por exemplo, se ter a criação e a empresa manter e fazer um bom tratamento dentro dos canais de denúncia, e aí a criação desses canais de denúncia é fundamental, que sejam tratadas, né, ouvidas e solucionadas de forma reservada, e a área de RH normalmente ela está envolvida junto com a área jurídica da empresa. Se falou aqui da criação de provas, né? Existem várias maneiras de você conseguir gravação de áudios, fotografias. É mais complicado você pedir para alguém depor a seu favor, porque ela pode vir se comprometer, né? E aí ela tem receio, mas existem formas, inclusive, às vezes, há até uma possibilidade que o outro se sente tão incomodado com a situação que ele pode vir a fazer uma denúncia por outra pessoa. Tá? Então, dá a percepção que isso pode vir a impactar a produtividade da organização. Treinamentos, capacitações constantes que tratem desse tema, a criação de uma cartilha, por exemplo, algumas das ferramentas que precisam ser utilizadas dentro desse assunto que hoje, por incrível que pareça, né, a gente fala de ética, a gente fala hoje dentro do mundo corporativo de compliance, e é um assunto que a gente socialmente a gente pensa não deveria existir, e a gente eu me sinto numa situação bem delicada e incomodado no sentido de ver como isso ainda é muito presente. É por causa das metas, das exigências que existem no mundo corporativo. Não se tem uma justificativa. Eu acredito que quando você valoriza o próximo, você tem respeito, você tem educação, não necessariamente deveriam existir atitudes como essas, independente do nível, se é de cima para baixo, se é lateral que a gente está levando as relações, mas são inaceitáveis alguns tipos de comportamento. A empresa precisa agir, e se a empresa não agir, procurar os meios aí jurídicos que possam vir
mitigar essas situações, porque isso traz dentro dos impactos, e a psicóloga pode falar muito melhor do que eu, consequências gravíssimas para a saúde emocional. E às vezes isso impacta a família, isso impacta a autoestima, geram algum tipo de doenças que estão relacionadas à ansiedade, depressão. Então há aí uma responsabilidade grande quando a gente fala desse assunto. Inclusive essa questão da saúde emocional é o aspecto que a gente vai abordar com a doutora Karina também, a doutora Karina Coelho, e como o Júnior mencionou, né, o Júnior Lopes, que é o presidente da ABRH Seção Pará, são situações tão evidentes que a gente teve esse aumento, né, de 90% aí, na comparação dos primeiros 7 meses do ano de 2022 com os primeiros 7 meses do ano de 2023 aqui no Brasil, no número de casos, né? A gente vai para o Repórter CBN, são quase 2 horas e 30 minutos, para não ter que cortar o raciocínio da Karina Coelho, para falar também para a gente de quais são, né, as doenças que podem surgir, os impactos para a saúde desse trabalhador. A gente vai deixar para ouvi-la logo depois do Repórter CBN, já voltamos com a audiência pública. CBN Audiência Pública. (102,3 FM) agora é CBN Amazônia Belém, a rádio que toca a notícia. CBN Belém, você também pode acompanhar a programação ao vivo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/CBN Amazônia, e ative as notificações. Você está na CBN Amazônia Belém, 102,3 FM, a rádio que toca a notícia. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. De segunda a sexta, às 7h32 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Siga a CBN Belém no Instagram, @cbn.belém. 4 em campo, uma tabelinha bem humorada, lançamentos, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Rádio CBN Amazônia Belém, a única do Pará que só toca notícia. Ao vivo em 102,3 FM. Você também pode ficar bem informado através do aplicativo da CBN. Baixe agora na loja do seu celular. Segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo vai reeditar a medida provisória enviada no fim de 2023, que previa a reoneração gradual da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam. Com isso, permanece em vigor a prorrogação da desoneração até 2027, conforme decisão de deputados e senadores. Os parlamentares derrubaram um veto do presidente Lula contrário ao prolongamento da medida. Pacheco deu a declaração em evento do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, na Suíça. O
O governo de São Paulo vai pedir à Justiça a retirada da ação para demolição de casas em área de risco na Vila Saí, em São Sebastião, no litoral norte paulista. De acordo com a gestão Tarcísio de Freitas, a desistência atende a um pedido de moradores da comunidade. O governo sinalizou que vai buscar um novo projeto para a área. A Vila Saí foi o epicentro da tragédia que atingiu a cidade em fevereiro do ano passado, quando um temporal devastador atingiu o litoral. A Caixa paga hoje a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 685. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21 milhões de famílias neste mês, com gasto de 14 bilhões e meio de reais. O Japão se tornou o 5º país a conseguir pousar na Lua. A sonda não tripulada tocou o solo do satélite por volta do meio-dia, no horário de Brasília. O sucesso da ação vem após uma sequência de tentativas mal-sucedidas da Agência Espacial Japonesa de tentar chegar à Lua nos últimos anos. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. – 102,3 FM, agora é CBN Amazônia Belém. A rádio que toca a notícia. CBN Audiência Pública. 2h34, de volta com a audiência pública aqui na CBN Amazônia, a segunda meia hora do programa iniciando agora. Estamos falando a respeito de assédio moral no ambiente de trabalho. Temos 2 convidados e uma convidada, o Diego Moraes, que é advogado trabalhista, o Júnior Lopes, que é o presidente da ABRH Seção Pará, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e também a Karina Coelho, que é psicóloga e neuropsicóloga, a Karina participando conosco remotamente. Aliás, Karina, a gente terminou o bloco anterior, né, já direcionando, encaminhando para ouvi-la a respeito de que tipos de doenças podem surgir nesse trabalhador que é vítima do assédio moral, né? Quais as consequências para a saúde emocional dessa pessoa? Bom, é uma ruptura muito grande, porque o trabalho ele faz parte do teu estímulo de vida. Então, tu vais começando a te sentir desmotivado, a não acolhida, a questão do humor deprimido por ter que fazer determinada atividade, não percebendo retorno nenhum, né, nem de nenhuma expectativa positiva sobre ele. Então, isso vai fazendo com que tu possas... se tu tens já a predisposição a ter desde o transtorno, né, de ansiedade generalizado, transtorno do pânico de estar indo para aquele lugar, né, que não te traz nenhum movimento positivo nesse momento, e tu vais acabando por se tornar uma pessoa que não consiga mais praticar, que comece a se negligenciar ao ponto de perder toda a expectativa de exercer a tua função de trabalho social, a tua expectativa de ser criativo no trabalho. Então, realmente é algo muito sério, né? O treino de habilidades socioemocionais dentro das empresas, ela precisa ser implementado, né? Todos aí foram muito felizes na relevância das cartilhas, das regrinhas comportamentais, mas a habilidade socioemocional no trabalho, ela é fundamental em ser implantada, né? A ressignificação, não é que você não tenha humores, isso é normal dentro da coletividade. Um está atravessando uma fase não tão boa, o outro numa fase melhor. É você saber que tudo isso pode ser feito de uma maneira muito construtiva, de você ser. Mas foi dito algo muito relevante. Quando eu sei e quero ser uma pessoa boa dentro do meu ambiente de trabalho, eu busco. E quando eu não quero, eu faço
e tomo algumas atitudes e ações que infelizmente são de uma prática de falta de educação, de falta de respeito e de não aplicar sobre o meu trabalho as regras. Então, eu acabo normalmente tomando para mim um personagem, como eu costumo dizer, o mais fragilizado emocionalmente e coloco toda essa sobrecarga de ações sobre ele, né? Normalmente quando a gente vai ter essa percepção, todo o ambiente coletivo ele tem personagens e vai ter aquele que é mais submisso. Então, sobre aquele, normalmente acabam submisso ou pela personalidade, ou submisso pelo cargo, ou de igualdade de cargo, mas que às vezes precisa de um apoio melhor. E aí essa pessoa que não é tão bem organizada emocionalmente, e às vezes mesmo tendo um conhecimento acadêmico, um conhecimento de funcionalidade, operacionalidade muito bom, ele vai se apropriar desse papel e vai fazer com que o outro sofra. Isso é muito difícil. Uhum. Agora, Diego, há pouco nas suas participações anteriores, né, você trouxe para a gente conceituação, né, sobre o nosso ordenamento jurídico, implicações legais, falou da importância da própria corporação, né, da organização criar canais, né, mas e o trabalhador, né, ele que é, na grande maior parte das situações, o elo mais fraco dessa relação. Como é que ele pode se proteger de situações como essa, hein, Diego? Assim, o trabalhador, como você bem falou, realmente ele, dentro da justiça, né, ele é visto como o elo mais fraco da relação, certo? Um dos mecanismos para o trabalhador se defender quanto a esses assédios, realmente é manter a comunicação aberta. Eu vejo que, querendo ou não, quase nunca o trabalhador vai ter voz para falar. Quando ele entra nesse sistema, nesse sistema de assédio, geralmente, por exemplo, por exigências, né, para cumprimento de metas, tanto horizontal como vertical, né, do chefe dele ali imediato, superior imediato, está falando que você tem que bater a meta, você tem que bater... Ou quando o colega falou, aquele ali não consegue nunca bater a meta, né? Então, eles são exemplos, por exemplo. Quase nunca ele consegue fugir desse ciclo. Como é que ele conseguiria? Tendo um bom canal aberto junto ao departamento pessoal para comunicar, falar, olha, estou passando por uma situação dessa forma. Essa aqui, eu tenho passado por esses problemas, eu preciso desse apoio da empresa. Então, eu vejo que é por isso, inclusive, as recomendações, tanto do Ministério Público do Trabalho, quanto da própria Justiça do Trabalho, de que as empresas elas mantenham essas políticas, né, sempre reafirmem essas políticas de combate ao assédio, porque quase sempre esse trabalhador, ele por si não consegue se livrar, né, desse mecanismo que às vezes ele é colocado. Ele precisa ter esse apoio forte da empresa para que ele consiga finalmente se livrar. Geralmente são essas a forma que ocorre dentro do ambiente de trabalho, e que, querendo ou não, infelizmente, deixa esse trabalhador, esse ser humano exposto, né, a essa realidade. Agora, diante desse cenário, né, Júnior, que esse trabalhador vive uma situação como essa, né, vamos trabalhar num caso hipotético aqui, seja uma situação de assédio numa relação de trabalho horizontal ou vertical, tendo um canal de comunicação aberto, a quem ele recorre, a quem ele se socorre num momento como esse, dentro de uma estrutura organizacional? Na verdade, com empresas com políticas bem desenvolvidas, estruturadas, esse aspecto do assédio moral, ele pode recorrer a um líder, falar para ele. Se ele não quiser compartilhar com seu líder imediato, ele pode procurar o canal de ouvidoria, né, ou de reclamações, que vai ser tratado. Eles têm um prazo. Grandes corporações, grandes empresas são obrigadas, até porque são empresas certificadas, elas precisam ter todo um cumprimento de prazos, de tratativas daquelas reclamações que aconteceram. Empresas menores, de médio e pequeno porte, normalmente é o recursos humanos, é a área de gestão de pessoas que fica responsável em analisar, entender, chamar essa pessoa para conversar. Normalmente precisa ser uma pessoa que
que tenha habilidade para ouvir, que seja imparcial, né? Tratar essa reclamação, essa denúncia de maneira a não olhar só o lado da corporação, mas também olhar o lado do colaborador, né? E para quem é da área de gestão de pessoas, a gente percebe nítida e claramente que existe uma sensibilidade para se lidar isso, porque sabe que estrategicamente situações de assédio moral impactam na produtividade, impactam no clima organizacional, impactam, por exemplo, a gente fala muito hoje de employee brand, são marcas empregadoras. Então, se é uma empresa que tem muitas reclamações de assédio moral, vai depor contra aquelas possíveis pessoas que gostariam de trabalhar naquela empresa. Eu não quero trabalhar nessa empresa, porque é muita pressão, é muito assédio moral, são muitas reclamações. Então, quem é do time de recursos humanos sabe da importância, né, e atenção que é necessário se ter também nesse aspecto, né, de combate ao assédio moral e sexual. E mais ainda, eu gostaria de reafirmar que não necessariamente é só na área comercial, por exemplo, por causa de metas inalcançáveis ou pressões muito grandes. Às vezes é um líder com falta de sensibilidade ou um empregador que, por exemplo, quer forçar a pessoa a sair da empresa e começa a ter várias atitudes descabidas nas relações, sejam tirando ele de setor, seja esvaziando ele de atividades, seja, por exemplo, uma mulher que voltou de licença maternidade e aí, quando você volta, você sai de licença, de alguma maneira, você é substituída as suas atividades por outra pessoa e você volta e não se sente mais tendo função ali dentro da empresa. Então, poxa, eu estou fazendo o quê? Então, essas atitudes, algumas dessas situações também podem ser encaixadas como assédio moral dentro da empresa. Um dia desse eu estava vendo um caso bem engraçado, que uma pessoa chegou e ela declarou que ela tinha, por exemplo, asma. E aí a empresa não sabia como desligar porque era uma indústria que precisava produzir. Ela estava com um laudo dizendo que ela não poderia trabalhar no setor que prejudicasse a saúde respiratória dela. E a empresa fez de propósito, a colocou numa área onde tinha muita poeira, tinha muita contaminação. E aí isso foi, pela justiça, percebido como uma forma de assédio também. Então, são várias situações que, às vezes, não é só uma chacota, uma brincadeira descabida, algum tipo de apelido que se dá. Existem atitudes, às vezes, que, por causa de alguns vieses que existem, que o próprio gestor e a própria liderança não imagina que isso pode ser também um assédio moral. Então, a importância da empresa criar campanhas de conscientização, mostrar o que é que legalmente ou legal ou psicologicamente podem ser ali aspectos que podem estar relacionados a essa temática. Aliás, Júnior, diante de um cenário como esse que a gente tem de aumento, né, dos números, e vocês trazendo para a gente todo esse cenário, vocês põem aí questões que são negativas para a empresa, né, como a perda de lucratividade, a perda de produtividade, a perda inclusive de profissionais, né, de talentos, né, que preferem evitar aquele ambiente laboral. Por que a gente ainda tem que lidar com tantos casos? Eu não sei se existe uma pesquisa que tenha identificado o motivo desse crescimento. Acho que é um ponto que a gente precisa analisar. Ao mesmo tempo, isso pode ser um ponto fraco das organizações, né? E aí a gente sabe que é muita pressão, é resultado que se precisa dar. Então, dentro dessa jornada corporativa hoje de excesso de pressão, pode ter como um dos resultados esse tipo de comportamento, às vezes um pouco doentio. Mas, ao mesmo tempo, a gente visualiza cada vez mais, dentro das organizações, elas tentarem criar formas de ambiente de trabalho mais leve, menos dias de trabalho, por exemplo, 3 vezes, 4 vezes na semana, valorizando mais a produtividade ao invés do tempo de trabalho. Né? Não saberia te dizer. É uma pergunta difícil. Eu acredito que seria necessário ali se debruçar em cima de uma pesquisa que tivesse uma amostra considerável para tentar explicar. Mas, em cima do senso comum, eu acredito que nada mais é do que um reflexo do que nós estamos vivendo dentro da sociedade atualmente. E isso vem para dentro das organizações, e a organização ela tem uma responsabilidade
de lidar, né, tratar essas situações que são diversas, né, são vários assuntos que vêm da sociedade, e dentro daquele ambiente é responsabilidade da gestão, da corporação, de lidar com esses assuntos. É uma situação bem complexa. 2h47, a gente vai para o nosso último intervalo, a última pausa do Audiência Pública, já voltamos para o bloco final do programa. CBN Audiência Pública. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN, Tecnologia da Informação. Às segundas, quartas e sextas, Tássius Veloso ajuda a tornar a inovação uma aliada nas tarefas do dia a dia. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN e no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. Todos os dias de 00:30 às 5. CBN Madrugada. Apresentação: Paulo Galvão. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. CBN Audiência Pública. Duas horas e 51 minutos, último bloco aqui do nosso Audiência Pública, hoje retratando questões relativas ao assédio moral no ambiente de trabalho. Agora, doutora Karina, em que momento esse profissional que se sente assediado, que vem sofrendo ali aquele tipo de pressão, cobrança excessiva, além do normal, deve buscar ajuda profissional? O primeiro sintoma que a gente recebe sempre é ele não percebe o assédio, porque é algo que infelizmente acaba sendo a forma da relação, né? Seja qual for, seja de uma forma operacional, como muito bem citada a situação da pessoa que tem um problema cardiorrespiratório, respiratório e vai para uma área funcional que ela não percebe.
a intencionalidade. E muitas das vezes ele leva muito em consideração o fato de estar com emprego, ser alguém ativo e de repente ele perder, ele vai se manter de que forma? Então, quando ele chega no consultório, ele chega muito desorganizado. Ele já chega, infelizmente, já às vezes até de licença por uma outra justificativa. E quando a gente inicia o processo de avaliação, isso é bem claro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele ainda não está preparado para ouvir. No momento em que a gente começa o trabalho de reorganização funcional emocional, que ele vai redescobrindo suas habilidades socioemocionais, que ele vai se reorganizando em todas as áreas da vida dele, e aí ele percebe, sim, aí nesse momento ele se coloca, né? E ele diz, eu sofri. E aí ele tem a escolha, muitas das vezes, sair de onde ele está ou realizar a denúncia, né? E se desligar também. Alguns saem sem realizar a denúncia. Existe muito dessa maneira, tá? Principalmente quando é servidor público, né? Nós já tivemos alguns casos. O servidor da área privada, ele também tem, de uma maneira geral, essa dificuldade. Uma minoria faz a denúncia. Agora a gente pode ver, em termos de estatística, que o que chega ainda é muito pouco. O nosso panorama de dentro de consultório ainda é esse, né? E temos alguns que vão continuamente sofrendo todas as demandas, mas eles permanecem no trabalho. Sim. Então nós temos esses 3 movimentos, mas são pessoas que ficam com humor deprimido, tá? Normalmente eles têm crises de pânico muito significativas e que sempre, alguns com problemas, a sintomatologia, problemas de peso, tá? Porque aí ele faz um foco muito, muito difícil de ansiedade e ele acaba se transformando num paciente muitas das vezes obeso, e aí fazer o link com saúde pública, né? Por isso que a gente tem uma demanda de obesidade significativa hoje, né? Então, tem muito dessas questões, um comportamento impulsivo fora da organização muito significativo. Então, hoje a gente tem esses grupos que acabam sendo os quais a gente atende em consultório. Realmente é uma questão para ser ainda muito mais debatida, conversada, dialogada, e é por isso que a gente tem o Audiência Pública aqui na CBN Amazônia, que tem justamente esse propósito. 2h55, estamos nos 3-4 últimos minutos do programa de hoje. É hora da gente agradecer e se despedir dos nossos convidados. Começo agradecendo e me despedindo do Diego Moraes, advogado trabalhista. Doutor Diego, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelas informações para os ouvintes. Obrigado, Israel. Eu agradeço novamente o convite, a parceria que a gente tem criado aí. Sempre que disponível, a gente vai estar aqui contribuindo. Eu agradeço realmente a composição dessa bancada. Espero ter contribuído. A gente sabe que é pouco tempo para debater um tema tão complexo, mas eu agradeço por essa oportunidade, que tenhamos outras oportunidades também de voltar a debater esse tema, que eu acho que é sempre importante e muito relevante de ser trazido à discussão. Muito obrigado, Diego. Agradecer também ao Júnior Lopes, presidente da ABRH Pará, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Pará. Júnior, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Querido, eu que agradeço. É uma alegria sempre vir aqui. Quando eu não posso estar presente, eu tenho aí um time de diretores altamente gabaritados para falar de vários assuntos, como esse do assédio moral, que eu considero como um ponto muito importante. Acho que é uma das tendências de RH que a gente precisa levar em consideração, um dos pontos que agora em 2024 precisa estar no radar para quem é da área. Nós, enquanto a BRH, nós somos a casa da Gente e Gestão no estado do Pará, a gente faz várias atividades, tem os nossos canais, nossas redes sociais, os nossos eventos, estão todos convidados a nos acompanharem, estarem com a gente, fomentando, assim como vocês fazem aqui, assuntos importantíssimos do mercado de trabalho, do mundo corporativo e principalmente a valorização das pessoas dentro do ambiente de negócios. Minha gratidão, estamos sempre à disposição, Jair.
Muito obrigado, Júnior, mais uma vez também a você pela presença e agradeço finalmente também a doutora Karina Coelho, psicóloga e neuropsicóloga. Doutora Karina, muito obrigado pela sua participação. Temos aí mais um minutinho para suas considerações finais. Boa tarde a todos, assim, muito feliz de estar nesse movimento com vocês novamente, saudade de estar no estúdio, confesso, tá? Mas um abraço, Israel, Júnior, Diego, foi uma bancada, assim, muito significativa e espero ter contribuído, né, e estamos sempre disponíveis para estar com vocês, essa equipe que é fantástica, informação em tudo, informação traz educação, informação traz formação e traz pessoas melhores. É sempre dessa maneira que a gente quer estar contribuindo com o desenvolvimento de cada um que nos escuta, que nos assiste, isso que é muito importante. Um abraço muito grande a todos. Muito obrigado a você também, doutora Karina, mais uma vez pela sua presença. Aguardamos você aqui também no estúdio numa próxima oportunidade. O nosso Audiência Pública desse dia 19 de janeiro de 2024 vai ficando por aqui. Programa com operação de áudio do Márcio Cavalcante, a produção de jornalismo do Rafael Rocha, gerência de conteúdo da Daniele Pires e direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação: Israel Pegado. Obrigado a você pela companhia. Vem aí o repórter CBN. CBN Audiência Pública. De meia e meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN.